Olá, amigos. Atendendo a recomendação do nossa homenagem ao aniversário da Casa de Peixotinho, nesse seu mês de aniversário, estamos aqui fazendo o nosso comentário do livro Materializações Peixotinho, Materialização do Amor, que foi escrito pelo nosso professor Humberto Vasconcelos, narrando a trajetória desse espírito, desse médium maravilhoso de efeitos físicos, que nos dá a honra de ser o patrono espiritual da casa que frequentamos, que nos abriu as portas para estudarmos e compreendermos um pouco melhor essa doutrina de amor, de caridade, de paz. Obrigado, Peixotinho, por essa oportunidade. Obrigado pela dedicação de sua vida a serviço do Cristo no apostolado da mediunidade. O capítulo que nos foi designado foi o capítulo que que está na página 21, que é intitulado Em torno da materialização. E ele fala dos aspectos mais técnicos de como é que se dá a materialização, onde é narrado, o autor narra aqui que o ectoplasma é o nome que se dá em linguagem espírita a uma substância que o ser humano tem possibilidade de exteriorizar de natureza nervosa, matéria neuro-orgânico-etérea. Algumas pessoas apresentam a possibilidade de liberar abundantemente essa substância, tratada genericamente como fluidos nas obras da codificação. Essas pessoas são consideradas, então, médiuns de efeitos físicos, ou ainda, segundo alguns, ectoplastas. E recomenda que a gente leia com mais detalhe um capítulo assinado pelo Gilberto Pérez Cardoso, que é um trabalho sobre ectoplasmia, e que está nesse mesmo livro, Materializações do Amor, na página 235. Como é um material muito denso, muito profundo, a gente recomenda depois às pessoas que leiam, que estudem, que verifiquem o que está dito a respeito de ectoplasma. Mas o que podemos dizer aqui é que a faculdade mediúnica de Peixotinho, de ser médium de efeito físico, permitia que quando estava em transe na cabine, ele liberasse, através de sua mediunidade, essa substância, ectoplasma. E quando ele estava nesta liberação, os espíritos se materializavam e surgiam fenômenos dessa natureza, que vocês podem ver na fotografia. Isso que vocês estão vendo aí de branco, uma espécie de nuvem, é a materialização de um espírito, nesse caso, a materialização desse jovem chamado Carlos Augusto Ferraz de Lacerda, que morreu, que desencarnou no desabamento do Cinema Rink de Campinas em 16 de setembro de 1951. A fotografia que vocês veem é uma das últimas fotografias que ele teve enquanto encarnado. E aí, o médium deitado e saindo do seu nariz, da sua boca, dos seus ouvidos, o ectoplasma que materializa o espírito. Uma outra característica de Peixotinho é a capacidade que ele tinha de fazer materializações luminosas, ou seja, com a sua mediunidade, os espíritos apareciam iluminados, iluminavam quase todo o recinto onde estava presente. E são diversas as narrativas, para depois quem quiser estudar um pouco mais, pode estudar o capítulo intitulado Francisco Peixoto Lins, na página 229 desta obra, que é narrado uma série de circunstâncias e fenômenos que aconteciam com a sua mediunidade. E este livro é exatamente um testemunho, um registro de todos os fatos que aconteceram com a mediunidade de Peixotinho. E só para registrar, a mediunidade de efeitos físicos não foi criada com a doutrina espírita, muito menos com Peixotinho. Mediunidade de efeito físico acontece desde o tempo das escrituras. Quando a gente lê esse capítulo mais adiante, na página 235, vocês podem ver nesse trabalho de pesquisa do Dr. Gilberto Pérez Cardoso. E muitos médiuns contribuíram para isso, estão narradas nas escrituras sagradas do Velho Testamento, do Novo Testamento, diversos exemplos de materializações. Acontece que, com a doutrina espírita, com o advento da terceira revelação, Dr. Bezerra nos ensina que o Espiritismo teve 3 momentos. O momento que surgiu desde a codificação até mais ou menos meados de 1930, 1940 e 50, foi o primeiro momento de materializar a existência dos espíritos.
E para isso concorreram diversos médiuns, e a gente pode citar aqui, no caso, o médium César Lombroso, o grande criminalista César Lombroso, que foi um dos fundadores da corrente positivista do direito penal e que participou em 1891, as existências de uma amiga, ele assistia a uma experiência com a médium conhecida e famosa na época, Eusápia Paladino. E nesse momento ele observou inúmeros fenômenos de efeitos físicos que culminou com a materialização de sua própria mãe, saindo da cabine da médium e dando-lhe um beijo. A partir desse momento, ele que tinha sido notabilizado por uma teoria onde ele criou a chamada teoria do criminoso nato, ele tornou-se espírita, escreveu uma obra chamada Hipnotismo e Espiritismo, e nesta obra ele refuta a sua teoria do criminoso nato. Ele fala que não é o tipo físico que determina o tipo psicológico, é exatamente o contrário. O espírito reencarnante é quem, acoplando-se ao óvulo fertilizado, passa a dirigir a multiplicação e a diversificação das células. Não precisa dizer que a ciência, a humanidade preferiu conhecer e notabilizou Lombroso pela primeira fase de seu trabalho, não considerando o momento em que ele torna-se espírita e grande inovador nos fenômenos espíritas. Um outro exemplo que a gente pode citar, antes de tudo isso, foi o próprio fenômeno de William Crookes, que foi um grande pesquisador do passado, notável descobridor do talho e de um quarto elemento, que é do estado da matéria que ele chamou de radiante, onde ele fez fenômenos de materializações, e naquela época a academia achava que ele ia desmoralizar os fenômenos espíritas de materialização que aconteciam com a médium Florence Cook, e ele foi pesquisar tudo isso e ele acabou convencido e aderiu ao espiritismo, escrevendo uma obra que notabilizou-se no movimento espírita. Ele previu também a materialização do espírito de Kate King. E no final ele declara que tem plena confiança em que daqui a alguns anos os homens de ciência estudarão esse assunto. E não hesitou, por outro lado, em observar que a revelação espírita constituiria um dos grandes legados que o século XIX deixaria para os séculos por vindouros. Pois bem, esse é o momento do espiritismo que fala do fenômeno, da existência do espírito. Depois a disseminação das casas espíritas, e por isso que a gente vê que os fenômenos de materialização por si só, eles diminuíram, porque se a gente não pudesse mais comprovar os milhares de casos de efeitos físicos que já haviam sido constatados, aí só com muito sangue e ranger de dentes. Então não precisa mais provar que os espíritos existem. As casas espíritas passaram a existir para melhorar a vida das pessoas, para educar as pessoas, para transformar moralmente a humanidade a partir dessa terceira revelação. E o terceiro momento é esse que nós estamos vivenciando, é a expansão das ideias espíritas, porque elas estão presentes na natureza, elas estão presentes nas leis de Deus. E o trabalho de Peixotinho, de sua materialização, é um trabalho maravilhoso, inovador, porque nos coloca diante desses fenômenos de uma forma muito transparente, muito tranquila, e a gente pode até dizer, descortinando as portas de um mundo. Chico Xavier dizia que quando Peixotinho estava presente em suas reuniões, ele dava vida ao que somente ele via, porque a mediunidade de Chico Xavier, ela via os efeitos se materializar, os espíritos presentes, mas ninguém mais via, porque a vidência quem tinha era Chico Xavier. Quando Peixotinho estava presente, todos viam, porque os espíritos apareciam materializados. E aí eu cito para vocês que quiserem estudar e pesquisar, procurem no YouTube Materializações na década de 1950, onde um cidadão chamado Ed Soares relata diversas experiências que ele participou em reuniões de materialização com Peixotinho. E numa delas ele cita um fato interessante,
que foi o espírito de Zé Grosso, nosso amigo, nosso conhecido de nossas reuniões, que se materializa na reunião, pede um dinheiro a um dos participantes, vai numa casa, era de noite, era de madrugada, o comércio estava fechado, foi no comércio, comprou uma máscara, uma luva, trouxe a luva e o troco do rapaz. E depois disso, brincando, o barulho que a caixa registradora fez, quando eu fui deixar o dinheiro e pegar o troco, deve ter acordado toda a vizinhança. Então, essas pessoas conviviam com os fenômenos espíritas, graças à mediunidade de Peixotinho, de uma forma muito transparente, muito tranquila, que é o que vocês vão assistir e ler nesta obra que será estudada este mês, Materialização de Amor. Então, obrigado, Peixotinho, pela contribuição na disseminação da nossa doutrina espírita, que Jesus lhe abençoe e que possamos continuar firmes e fortes na propagação dessa doutrina que tanto nos acalenta. Muita paz.